Vamos aprender sobre agricultura, modinha do Enem e segunda fase do PAV. Em alusão ao Dia dos Namorados, coraçãozinho pro teu crush. Olha só. Não tem como a gente começar a falar da agricultura sem falar dos setores da economia. São três setores. Primeiro setor representa o setor primário, setor da matéria-prima, extrativismo, pecuária, agricultura. Pensa comigo assim. Vamos colocar a batata como exemplo de setor primário. Beleza, eu tenho a batata. Eu vou transformar essa batata, essa matéria-prima, em algum produto manufaturado. Setor secundário, indústrias, construção civil, vai transformar essa matéria-prima em um produto. Vou dar um exemplo de comida que é sempre mais fácil de entender. Quem é gordinho sabe do que eu estou falando. Eu tenho a batata, vou transformar ela em Ruffles, tá ligado? Transformando em Ruffles, eu preciso vender essa batata. Vou vender aonde? No setor terciário, que é o setor do comércio. Mas esse setor terciário aqui, um dos aspectos mais importantes que estão aqui é o turismo. Não esqueçam disso, modinha no Enem e no PAV. Turismo. A gente tem uma dualidade aqui importante entre o urbano e o rural. Necessariamente, os países subdesenvolvidos e pobres vão ser sempre com o aspecto rural. A base da economia, o PIB da economia desses países vão ser da zona rural e as pessoas vivem mais também na zona rural. Os países mais desenvolvidos são urbanos. Por causa da nossa querida China, em 2007, a população mundial deixou de ser, na sua totalidade, em maior percentual rural e passou a ser urbana. Não esqueçam disso, que isso pode cair também no nosso querido Enem e nosso querido PAV. Vamos para a agricultura. A agricultura ela pode ser familiar. Características de uma agricultura familiar. Empregado família, óbvio. Subsistência por quê? Porque tu planta para ti, mas o que excede essa produção tu pode vender, e isso está na legislação lá. Eles vão fazer uma cooperativa para vender isso em feiras. A Feira do Colono é um bom exemplo para isso. E não ultrapassa lá os 4 módulos rurais. O que são módulos rurais? É o modelo de tamanho que existe na zona rural. E cada município tem o seu, varia de 5 hectares a 105, dependendo aonde tu está. Fica ligado nisso. Sistemas empregados, como eu vou plantar isso? Roça tropical, utilizado em florestas como a Amazônia, por exemplo. Detona o solo porque os caras vão atear fogo, não vão preparar o solo, plantam, não tem o remanejo do solo e vão para outro lugar. A gente queima aquele horizonte do solo de camada O, de camada orgânica. A hora que não tiver mais, eu vou para outro lugar e assim eu vou fazendo um sistema itinerante. Esse é outro sinônimo para roça tropical. Ou plantio direto. Jardinagem, utilizado na região sudeste da Ásia. São aquelas plantações em terrenos mais altos, em planaltos, em costas de cordilheiras, que vão ser como terraços. Por que jardinagem? Porque é tudo manual e tem alta produtividade. Arroz, risicultura, não esqueçam disso. Moderno, eu vou empregar todas as técnicas possíveis de adubo, fertilizantes e GPS para controlar esse solo, para mapear esse solo. E plantation é o que vocês aprenderam em história, que é a monocultura e o latifúndio. O que são latifúndios? São grandes extensões de terra. Não esqueça disso, importante. Uma agricultura não familiar, acima de 4 módulos, destino de mercado externo, a gente vai chamar isso de agronegócio. São monoculturas. Quais são as principais monoculturas do Brasil hoje? Soja, trigo. Essas monoculturas vão formar commodities, e essa commodity depende do mercado internacional e tem variação de preço. É como se fosse uma ação. Lembra da oferta e da procura lá do sistema capitalista? Se tu tem muita oferta e pouca procura, o preço cai e vice-versa. O preço aumenta, certo? Sistemas agrícolas.
Eu tenho um sistema intensivo que eu vou utilizar em pequenas quantidades de terra, tecnologia, mão de obra qualificada, mecanização do campo. Aliás, a mecanização do campo vai provocar o êxodo rural, porque as pessoas vão ter que sair da zona rural porque perderam emprego para a máquina e vão inchar a cidade, causando a macrocefalia urbana. E o extensivo, grandes extensões de terra, métodos rudimentares, métodos ultrapassados, a enxada, o arado e etc. Beleza? Transgênicos, isso pode ser tema de redação, são produtos, são sementes modificadas geneticamente para se adaptar a um clima diferente, a um solo diferente, para ter alta produtividade. Se é bom ou ruim, aí é uma outra discussão, beleza? Não beba, não fume e não fique com gente feia.